Salve galera, beleza? Tranquilo? Aqui o professor Guilherme ajudando vocês no estudo dessas questões de concurso de matemática, nesse caso aqui, conhecimentos lógico-matemáticos, que foram essas questões aqui da prova da PRF, para o cargo de policial rodoviário federal, aplicada pela banca CESP-Sebrasp no ano de 2021. Então, se você já conhece um pouquinho da CESP, você sabe que essas questões aqui são de certo e errado. Eu sou muito fã desse tipo de prova. Assim, tem gente que acha que está ficando louco, mas no concurso que eu passei também foi numa banca CESP. Eu acho que para quem estuda, esse é o tipo de prova, melhor tipo de prova, porque, enfim, tem meus argumentos para isso. Mas vamos aqui, eu vou ajudar vocês a corrigir. Vocês vejam que eu sempre pego aqui eu retiro, né, um print aqui de realmente como está lá na prova, para você acompanhar exatamente como estava lá na folha mesmo. Então tinha esse enunciado e essas 5 questões aqui. Nesse vídeo eu vou apenas corrigir essa 27. Eu acredito que em outras provas essa aqui foi a 28, ou esse tipo de coisa. Mas enfim, essa daqui, ó, C em determinado instante, 30% e tal. Essa que eu vou corrigir agora. Beleza? Então, venha comigo. Vamos ler esse enunciado aqui. Eu vou fazer uma correção bem consistente, vamos dizer assim, abrangendo esse assunto aqui, ó, de proporcionalidade, que envolve aqui, assim, resumido, claro, não vou dar uma aula sobre isso, porque eu acredito que se você está aqui assistindo essa videoaula, você quer não só aprender a fazer a questão, mas dar uma estudadinha sobre esse assunto. Então, ao invés de você sair estudando fora e depois voltar aqui e fazer isso aqui, vamos fazer tudo num vídeo só. E aí a gente ganha tempo e você já fica agilizado nos seus estudos aí. Beleza? Olha só como é que estava esse enunciado. Foi modelado que o espalhamento de uma notícia em uma população. O que é esse espalhamento de uma notícia na população? Entendido como o percentual de indivíduos dessa população que recebe essa notícia por unidade de tempo. Então, vamos começar a expressar algebricamente isso daí, né? O espalhamento da notícia a gente pode chamar de E. Ele é um número dado em forma percentual por unidade de tempo, ó, que recebe essa notícia por unidade de tempo. Estava discutindo isso aí com a galera, alguns alunos do cursinho e tal, eles tentaram interpretar isso aqui como por unidade de tempo, falou em por unidade, eles fizeram isso aqui, galera. Esse número percentual dividido pela unidade de tempo. Dá a entender, dá a entender não. A gente tem assim aquele empurrãozinho para tentar achar que é isso aqui. Só que você tem que pensar o seguinte, galera. Faça pequenos exemplos se for necessário. Na hora da prova dá tempo de fazer isso? Com certeza dá. Você veja só. Se você está lá no instante de tempo 1, por exemplo, e nesse caso 10 pessoas receberam essa notícia, nós estamos contextualizando aqui para a situação, né? Se você dobrar esse instante de tempo e for por instante de tempo 2, a quantidade de pessoas que vai receber essa notícia também vai dobrar. Quer dizer, pode ser que dobre ou pode ser que simplesmente aumente. Mas nesse caso, é evidente que a quantidade de pessoas que vai receber a notícia vai aumentar, porque não tem como você desinformar as pessoas. Nesse caso, né, galera? Não vamos entrar a fundo nesse assunto, mas assim, não tem como você tirar a informação das pessoas. Uma vez informadas, elas vão ficar sempre informadas. Então, conforme o tempo cresce, a quantidade de indivíduos, que é o percentual de indivíduos, população que recebe essa notícia, também vai aumentar. Então, não é uma divisão aqui por esse percentual, e sim uma multiplicação. Toda vez que o tempo aumenta, a quantidade de pessoas que recebem essa notícia, que está vinculada a esse espalhamento da notícia, também aumenta. Beleza? Isso aqui é um conceito inicial que você tem que ter desse enunciado. Uma dica que eu dou. Se você leu uma frase no momento da sua prova e você não entendeu, não conseguiu se explicar sobre isso aqui, tipo assim, use uma estratégia
daquelas palavrinhas assim, ou seja, para você mesmo, na sua cabeça, quando você estiver lendo lá, você vai ler uma coisa, tipo assim, ó, vou dar um exemplo, você vai ler: foi modelado que o espalhamento de uma notícia de uma população. Você leu até aqui. Se você se perguntar, você entendeu o que foi lido? Não entendi. Então volta e lê de volta. E você tem que conseguir explicar isso aqui. Tipo assim, foi modelado que o espalhamento de uma notícia em uma população. Ou seja, isso quer dizer que eles modelaram uma ideia matemática de calcular quanto que uma notícia é espalhada. Ó, você conseguiu se explicar. Explicar para você mesmo o que você acabou de ler. É isso que vai fazer a diferença. Principalmente nas questões de matemática. A galera realmente fica emocionada na hora de fazer. Uns problemas fáceis, mas tem palavras e termos assim que são colocados de uma forma para tentar deixar a galera mais emocionada, um pouco perdida, vamos dizer assim. Então, beleza. Falou que foi esse espalhamento, que ele é entendido como percentual de indivíduos da população que recebe a notícia por unidade de tempo. E agora está falando que, depois dessa tradução aqui, é diretamente proporcional. Vamos parar aqui, ó. Diretamente proporcional. Quando você está falando que uma grandeza ou algo é diretamente proporcional a uma outra coisa, é exatamente essa relação que a gente fez aqui, por exemplo, do tempo com o valor percentual. Quer dizer que quando uma coisa é diretamente proporcional, toda vez que você aumenta ela, uma outra coisa também vai aumentar. Essa é a ideia de diretamente proporcional. É diretamente proporcional a quê? Ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia. Esse pessoal que já conhece a notícia, a gente pode representar com a letra C. Tá? Vou colocar assim, ó, pessoas que já conhecem a notícia, por exemplo. Pessoas que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos dessa população que ainda não a conhecem até aquele instante de tempo. Tem dois grupos, tem o pessoal que já conhece, tem o pessoal que não conhece. Vou colocar como N, pode ser qualquer letra que você quiser. Pessoas que ainda não conhecem, ainda não conhecem. Quase que não coube. Tá bom. Vamos puxar mais um pouquinho para cá. Beleza. Tá? E esses dois números aqui também são expressos em formato percentual. Isso é bem importante a gente entender que toda essa galera aqui vai se ter como a ideia percentual. Então, o que você já extrai disso aqui? O espalhamento da notícia é entendido como percentual de indivíduos. Então você imagina que vai ter lá uma quantidade de pessoas em determinada região que vai se compreender por 100% de pessoas. Que vai ter lá as pessoas que já conhecem e as pessoas que ainda não conhecem. E as pessoas que vão começar a conhecer essa notícia. Tá? E tudo isso vai ser em relação a esse 100%. Lógico, isso aqui é uma coisa que você tem que já deduzir desse enunciado. Beleza? Agora, montando essa ideia de proporção, foi dito aqui que esse espalhamento da notícia, o espalhamento dessa notícia em relação a esse instante de tempo, ele é igual, ou seja, ele é diretamente proporcional. E aí você tem que lembrar o seguinte: a proporção, se A está para B, vai ser o seguinte: você vai ter que multiplicar o B, ou seja, qualquer uma das constantes, qualquer uma das variáveis, por essa constante K. Essa constante K é algo intrínseco da questão da proporcionalidade. E no caso ele vai ser o quociente da razão da relação entre duas variáveis, vamos dizer assim, duas grandezas que vão estar sendo relacionadas
um determinado contexto. Então a ideia do K, você já tem que saber isso aqui, você já teria que saber para fazer isso aqui, que ele vai estar embutido aqui como sendo um fator multiplicador do outro lado da equação, para que você mantenha essa proporção, ou esse fator de diretamente proporcional. Beleza? Então, ó, ele é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos que já conhece, esses aqui são os que já conhecem, multiplicado pelo percentual de indivíduos que ainda não conhecem. Beleza. E é isso que você tem que saber, tá? Não vou entrar muito mais a fundo nessa questão de proporcionalidade, porque não é objetivo fazer uma aula sobre proporção. Mas você teria que saber já que você tem isso aqui, esse espalhamento aqui, ele é diretamente proporcional a isso vezes isso, você tem essa constante K. E é claro que isso aqui também está em relação a um instante de tempo. Está dizendo aqui, ó, que ainda não conhece até aquele instante. Então, se nós estamos falando num âmbito aqui do instante de tempo 1, aqui é 1, aqui é 1. No instante de tempo 2, aqui é 2, aqui é 2. Ou seja, olha só essa equação que nós acabamos de montar aqui. Se você tem somente elementos se multiplicando, se você, pela estratégia matemática, né, os professores pegam e falam assim, ó, se você jogar para cá dividindo, mas a ideia é assim, dividir esse lado por t e dividir esse lado por t. O que vai acontecer? Adeus t, adeus t, adeus t, adeus t. Então, o t aqui, o instante de tempo, não vai ser relevante para a nossa análise matemática. Beleza? Quem já tem mais tranquilidade para manipulação algébrica, esse tipo de coisa, tá de boa comigo aqui no barco. Quem ainda tem um pouco mais de dificuldade, começa a praticar mais esses assuntos assim, ler o enunciado e extrair essas informações em forma algébrica. E aí, o enunciado termina aqui, ó. A constante K de proporcionalidade, isso aqui você já sabe o que é o K, você já sabe que ele está aqui. Depende, entre outros fatores, do impacto da notícia na vida dos envolvidos e de propriedades dos meios de comunicação disponíveis. Eu achei que esse excerto aqui final foi só assim para tentar confundir um pouco mais ou desesperar mais a galera que está assim, nem faria diferença, sabe, ter isso aqui. Mas é interessante para justificar o fator científico, né? Da onde que vem esse fator de proporcionalidade, né? A constante K? São de fatores reais, beleza. Então, vamos fazer 27 agora. Tendo como base essas informações e considerando que para certa notícia K igual a 1, facilitou a nossa vida, né? Esse aqui vai ser 1, ou seja, não precisa nem considerar ele nos cálculos. Julgue os itens seguintes. Aliás, vamos fazer o seguinte, adeus K. Pensa, galera, se multiplicar isso aqui por 1, vai continuar sendo isso, então não precisa. A fórmula que você vai utilizar é essa aqui. Espalhamento igual a percentual de pessoas que já conhecem vezes percentual de pessoas que ainda não conhecem. Vamos ver, 27. Se em um determinado instante, que não interessa, 30% da população já conhece, já sabemos o C, a notícia, então neste instante o seu espalhamento estaria em patamar superior a 20% por unidade de tempo. Aqui é interessante, tem essa palavra patamar também. Isso aqui poderia estar escrito assim, o seu espalhamento estaria em um valor superior a tal 20%. Mas é costumeiramente feito isso pelas bancas em trocar uma palavra simples, que seria assim, valor, a um número, por patamar. Patamar, você tem que imaginar lá que patamar é um taquinho assim que alguém coloca para dizer é até aqui, tá? É um nível, um valor, um número, né? Você querer dizer que está alguma coisa mais baixa ou mais alta. Quer dizer, uma palavrinha só que nós não estamos tão acostumados a trabalhar que alguns poderiam pensar, putz, o que é patamar? E agora? Será que eu estou certo? E deixar a galera com medo. Então é o seguinte, veja só. Está dizendo que se nesse determinado tempo
30% da população já conhece, ou seja, se o C aqui for 30%, você nunca vai usar 30% num cálculo matemático. Você vai usar o valor numérico correspondente a ele, que as bancas adoram utilizar, porque tem a galera ainda que se bate com isso. Ó. 30% é 30 por 100, né? 30 centésimos, que na verdade você vai escrever aqui como 0,3. Porra, como é que faz isso aí, cara? Olha aqui, galera. 30,0 dividido por 100. Pega a vírgula. 1, 2. Aqui, ó. Beleza? 3 décimos. 30 centésimos ou 3 décimos é a mesma coisa. Então, esse valor que você vai usar aqui. Tá, mas e aí? Se 30% da população já conhece a notícia, como é que eu vou saber quantas pessoas ainda não conhecem? Aqui que tá o pulo, né, galera? Vocês lembram lá que a gente estava falando de 100%? Ora, se 30% já conhecem, quantos por cento ainda não conhecem? Ah, entendi. 70%, que é a mesma coisa que 7 décimos. Ele está afirmando aqui, ó, nessa 27, que se os que já conhecem forem 30%, e logicamente os que não conhecem 70%, então nesse instante o seu espalhamento estaria em um patamar superior a 20% por unidade de tempo. Ou seja, está dizendo que isso aqui, esse produto aqui, vai ser um número maior, superior a 20%, que é representado como 2 décimos, numericamente. Beleza? É só isso. Você tem que validar isso aqui. Se isso aqui for matematicamente verdadeiro, vou dar adeus a isso aqui vai estar certo. Se isso aqui for falso, isso aqui vai estar errado. Beleza? E aí ficou uma coisa absurdamente simples. Nós vamos ver se esse produto aqui vai dar. Aí você vai fazer lá 0,3, 0,7. O espaço que tem para resolver essas questões é absurdamente pequeno, né? Então veja, poucas informações para você escrever. É só ter calma. 7 vezes 3, 21. 0 ali mais 2 e agora 0, 0. Fechou aqui. 1, 2, 0. Duas casas decimais, 0,21, 21 centésimos. E aí? 0,21 é realmente maior que 0,2? Yes, com certeza. Então, esta afirmação 27 aqui está certa, está correta. Beleza? Está corrigida. No próximo vídeo eu vou fazer a correção da 28. Valeu, galera!